Para mim é uma grande satisfação falar aqui no Kardec. Eu tenho por essa casa acho que sempre eu começo assim. Eu tenho por essa casa uma gratidão muito grande, porque eu fui criada aqui dentro dessa casa, né? Eu fiz a minha evangelização quando eu era pequena, eu fiz aqui no Kardec. Depois a gente foi crescendo, foi da mocidade, né? Então a gente tem pelo Kardec eu digo assim, é como se fosse uma casa-mãe, né? A minha casa-mãe espiritual. Nós vamos falar sobre Deus. Quando eu escolhi esse texto, esse tema, né, Deus, foi em função de uma vivência que eu tive, em que eu senti a presença de Deus com muita força na minha vida. Então eu comecei a pesquisar esse assunto. Por que a gente se sente tão longe de Deus? Por que a gente acha que Deus, muitas vezes, nem sabe que a gente existe, ou não escuta aquilo que a gente fala? Ou quando a gente ora, quando a gente faz uma prece, parece que Deus não escuta, né? Muitas vezes a gente tem pessoas que falam assim, reza para mim, porque eu rezo, parece que não adianta nada, né? Então isso me levou a pesquisar alguma coisa sobre Deus. Então, fazendo uma retrospectiva sobre Deus, a gente começa lá segundo a pesquisa que eu fiz, seria na base assim, de uns 2.500 anos antes de Cristo, através do hinduísmo que descobriram o politeísmo. A humanidade começou a reverenciar Deus através da chuva, do sol, da colheita, da fertilidade. Então eram deuses, por isso é politeísmo, são vários deuses. Então a humanidade começou, né, esse contato com Deus, essa relação com a divindade, adorando, né, vários deuses, e esses deuses tinham relações com algumas coisas da vida do cotidiano, né? E para apaziguar esses deuses, porque eles eram deuses assim que muitas vezes se revoltavam, eram violentos, né? Eles exigiam sacrifícios, eles faziam sacrifícios para acalmar esses deuses. Então a humanidade foi evoluindo, aí surgiu um tal de panteísmo, né? Aí já não é mais o politeísmo, mas é o panteísmo. O panteísmo quer dizer, tudo é Deus. Então isso foi por volta de uns 2000 assim, antes de Cristo, começou esse tudo é Deus. O universo é Deus, né? E é interessante porque essas crenças panteístas, elas estão ressurgindo através desse movimento que começou nos anos 70, nos anos 80, da nova era. Então tudo é Deus, o universo é Deus. E Deus é considerado uma força impessoal e anônima. Impessoal e anônima, não é assim. Então já ficou diferente do politeísmo. E o que é interessante para nós é que Jesus, para esse pessoal da nova era, é apenas mais um mestre iluminado, não é né, como a gente considera, mas é apenas mais um mestre dentre muitos. Então, o homem, ele também faz parte dessa divindade, toda a natureza, a água, o animal, tudo é Deus, o universo é Deus. Até que nós fomos caminhando e chegamos no monoteísmo, que é o que prevalece ainda hoje, né, que é a crença em um só Deus. Essa crença começou, a gente detecta informações dessa crença através da Bíblia, do Velho Testamento, com Abraão, né? E depois, com o passar do tempo, mais ou menos em 1500 antes de Cristo, apareceu com Moisés, quando Moisés conduziu o povo israelita lá do Egito para a Terra Prometida, e aí ele recebe as leis de Deus, né, são os 10 mandamentos. E o primeiro mandamento
não terás outros deuses além de mim. Então aí é estabelecido que Deus é um só, através de Moisés. Nós espíritas, nós somos monoteístas, né? E no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta que Kardec fez, então nós já passamos lá de 1500 para 1875, que foi o ano da publicação de Kardec. Que é Deus? Então percebam bem que o Kardec, ele não fala quem, ele fala que. Porque normalmente nós, a humanidade, tem de Deus uma visão antropomórfica. Deus é um ser. Tem pessoas que até acreditam que Deus é um ser, um velhinho de barba branca que mora lá no céu, que tem um cajado, que fala você vai para cá, que julga, né? E que manda uns para o céu, outros para o inferno. Então essa é uma visão antropomórfica da divindade. Mas dentro da doutrina espírita, a gente vê que a primeira pergunta de Kardec, como Kardec era um cientista, então ele não tem essa visão, né, de Deus como um ser superior. Que é Deus? Já começa ensinando aí na pergunta. Que é Deus? E a resposta dos espíritos: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Olha a resposta que Kardec obteve dos espíritos. E continuando, porque o Kardec ele era muito curioso, né? Muito assim, ele gostava de que aquilo fosse explicado cada vez com mais detalhes, né? Na pergunta 4, até essa primeira que eu li é a primeira pergunta. Na pergunta 4, ele fala assim: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Perguntou para os espíritos. E olha o que eles responderam. Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Para crer-se em Deus, basta-se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Então vocês veem que é bem assim, parece até de caráter científico a resposta que os espíritos deram. Mas o Kardec ainda insistiu um pouquinho mais além na pergunta 8. Que pensar da opinião que atribui a formação primeira do universo a uma combinação fortuita da matéria, isto é, ao acaso? Será que tudo que existe apareceu aqui por um acaso? Mais ou menos assim, a resposta dos espíritos. Outro absurdo. Que homem de bom senso pode olhar o acaso como um ser inteligente? Aliás, o que é o acaso? Eles mesmos perguntaram e eles mesmos responderam: nada. A harmonia que regula as atividades do universo revela uma força inteligente. Um acaso inteligente não seria mais um acaso. Essa foi a resposta que o Kardec obteve. E o Kardec continuou a sua investigação. Na pergunta 11. Um dia será dado ao homem compreender o mistério da divindade? A resposta dos espíritos: quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição estiver próximo dele, então ele o verá e o compreenderá. Então, Kardec, vendo essa resposta dos espíritos, ele até explicou um pouquinho mais adiante. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Mas à medida que o seu senso moral se desenvolve, seu pensamento penetra melhor o fundo das coisas. E dele, quer dizer, de Deus, o homem faz uma ideia mais justa e mais conforme à sã razão, embora essa ideia seja incompleta. Então, a compreensão de Deus, a compreensão da divindade, ela tem tudo a ver com o desenvolvimento moral do ser humano. Quer dizer, a gente, quanto mais
vai evoluindo moralmente, mais vai tendo condições de compreender Deus. Para que a gente possa, por exemplo, contextualizar, né, o conceito de Deus na atualidade, me impressionou alguma coisa que o Albert Einstein nasceu em 1879. O Kardec escreveu esse livro dos Espíritos em 75. Quer dizer, o Einstein não tinha nem nascido ainda. E o Einstein morreu em 1955. Então, ele disse algumas coisas que são assim para a gente pensar muito. Porque ele é um cientista, ele não é uma pessoa ligada à religião. Ao se referir sobre o princípio inteligente que existe no universo, o Einstein afirmou uma vez: Deus não joga dados. Não existe o acaso. Em outra ocasião, o Einstein ainda declarou: posso afirmar que fora do universo existe um poder pensante e atuante que independe dele, do próprio universo. Então, na verdade, a ciência está a um passo de assumir, né, a existência de um Deus. Porque ele fala, existe fora do universo um poder pensante e atuante que independe dele. Isso seria a compreensão que ele tem de Deus. Bom, então nós chegamos nesse conceito de Deus, de um conceito de um Deus único, e nós vamos buscar em Jesus, que para nós espíritas, Jesus é o Filho de Deus que veio para o nosso planeta para nos dar o exemplo de como deve ser um filho de Deus. Ele é o modelo, né? O modelo de filho de Deus que todos nós deveríamos ser. E como é que ele se referia a esse Deus? É muito interessante porque Jesus falava de Deus, ele falava de Pai. Ele chama, olha a proximidade, né? Ele chamava Deus de Pai. Se queres, passa de mim este cálice, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Isso está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 42. Então, observem bem, o carinho que ele tem, a reverência que ele tem, né, de Deus como Pai, e a submissão dele diante desse Pai. Quer dizer, ele está pedindo para passar dele aquele cálice, mas que seja feita a sua vontade. Geralmente, a gente, quando se dirige a Deus, a gente fala, ó, Senhor, eu preciso disso, disso, daquilo. E a gente não muda, a gente não fala, faça a sua vontade. Ou, às vezes a gente até fala, mas fica assim torcendo para que não seja feita. Não é? Aí, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que realiza a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, novamente, ele se refere a Deus como Pai. Assim, todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, eu também me declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus. Também em Mateus capítulo 10, versículo 32. E tem uma expressão usada no Velho Testamento, no Salmo, acho que é 82. No Salmo 82, o salmista era um tal de Asaf, que era um levita, ele é um músico muito famoso na época, ele tocava lá para o rei Davi, e ele tinha poderes, né? Ele acessava Deus através de sonhos e de visões. Ele era uma espécie de um profeta, né? E nesse Salmo 82, ele diz assim, eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Deus Altíssimo, porém morrerão como os homens comuns morrem. A vida de vocês acabará como a de qualquer príncipe.
o foco aqui é essa expressão que esse salmista usou. Vocês são deuses. Porque essa expressão desse salmo vai ser usada por Jesus. E no salmo, o salmo é o Salmo 82, né? E Jesus cita esse vós sois deuses no Evangelho de João, no capítulo 10, né? Em que ele fala assim, primeiro ele fala assim, ele começa a conversar com o povo, estava à margem do Rio Jordão, e ele fala, eu e o Pai somos um. Aí os judeus, quando ouviram ele falando que ele era um com o Pai, começaram a jogar pedra nele. Porque eles achavam que ele estava assim, blasfemando. Então Jesus respondeu, eu vos mostrei inúmeras boas obras vindo do Pai. Por qual delas quereis lapidar-me? Os judeus lhe responderam, não te lapidamos por causa de uma boa obra, mas por blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Aí Jesus respondeu, não está escrito em vossa lei. Aí ele cita, Jesus cita aquele salmo, o Salmo 82 do Asaf. Eu disse, sois deuses. Se ela, seria assim, a doutrina deles, se ela chama de deuses aqueles aos quais a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. Aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo, dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Crede nas obras, a fim de conhecerdes e conhecerdes sempre mais, que o Pai está em mim e eu no Pai. Então Jesus explica para aqueles que estavam querendo apedrejá-lo que ele estava em Deus e Deus estava nele. Então quando ele fala, vós sois deuses, é essa situação. Né? E tem uma outra citação de Jesus que muitas vezes as pessoas citam, vós sois deuses e podeis fazer tudo o que faço e muito mais. Colocam as duas juntas, só que elas estão separadas na Bíblia. Né? O vós sois Deus está lá no Salmo e Jesus repete, mas depois ele fala, no Evangelho de João, podeis fazer tudo o que faço e muito mais. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Ele já estava avisando que ele ia embora, né? Então, eu contei mais ou menos essa historinha para a gente situar bem as palavras de Jesus e poder compreender na prática. Né? Por que Jesus disse, refalou, né, aquilo que já estava escrito lá no Salmo? Vós sois deuses. E depois lá no Evangelho de João ele fala, e podeis fazer tudo o que faço e muito mais. E geralmente a gente até fala, a gente até cita, né, o Evangelho, só que a gente não interioriza. Olha a importância do que Jesus está nos ensinando. Que nós não somos qualquer coisa, um monte de carne e osso. Nós não somos um Zé Ninguém. Nós somos deuses. E quando ele fala deuses, ele está se referindo à nossa filiação divina. Porque todos nós temos essa filiação divina. Eu não consegui ainda me lembrar agora, mas o Emmanuel tem uma mensagem dele, eu fiz essa citação numa palestra que eu fiz aqui o ano passado, em que o Emmanuel fala dessa centelha divina que cada um de nós é, por sermos filhos de Deus. Então, pensem bem, nós somos uma centelha divina, nós somos filhos de Deus. E o Jesus falava, e podeis fazer tudo que eu faço e muito mais. Mas e aí? Por que a gente não faz?
Por que a gente é tão inseguro? A gente acha que está sofrendo demais, a gente reclama demais, sabe? Perceberam? A nossa realidade está muito longe dessa nossa filiação divina. Nós ainda não assumimos aquilo que realmente somos. Porque nós somos filhos, eu sou filha do seu Ernesto, né? Mas eu sou filha de Deus antes de ser a filha do seu Ernesto. Perceberam? Então, nós temos que ver que nós não somos apenas filhos dos nossos pais terrenos, mas nós temos uma filiação divina e nós temos uma herança divina que jaz em nós. Então, quando Jesus falava, eu sou, o que ele estava dizendo com eu sou? É esse Filho de Deus. Eu sou. Quando ele falava eu sou, ele estava se referindo a essa filiação divina que ele exemplificava totalmente. Ele era, na prática, ele vivenciava realmente o Filho de Deus. E nós estamos muito distantes disso. Por isso, daí a razão do nosso sofrimento, da nossa insegurança, da nossa pequenez na vida. Então é muito comum a gente, diante de uma situação difícil, a gente estressar, entrar em pânico, né? E porque Deus, eu grito, eu falo, eu chamo Deus e Deus não me responde. A gente até acha que aquilo que a gente pede para Deus, Deus não responde, Deus não escuta. É muito comum a gente ouvir falar assim, reza para mim, porque eu rezo, parece que não dá. Vocês já não ouviram isso? Eu já ouvi várias vezes isso. Reza para mim, pelo amor de Deus, porque eu estou numa situação que Deus me livre e eu rezo e parece que não resolve nada. Então, é exatamente isso que Jesus vem nos ensinar. Nós somos filhos do Pai. Então, nós não precisamos entrar em desespero nenhum, seja lá o que for que esteja acontecendo. Agora, uma coisa que nós precisamos entender é o seguinte. Jesus fala que Deus é Pai, Deus é amor. O Emmanuel, então, ele cita Deus como Pai, Deus amor, muito dentro da doutrina espírita. A gente vê muito isso, lê muito sobre isso. Deus como Pai, Deus como amor. E por que é que a gente não consegue, né, acessar isso? Então, a gente vai entender o seguinte. No Velho Testamento, nós temos uma visão de Deus de temor. Quem vem inaugurar, seria assim, né, uma visão de Deus amor, é Jesus. Então, se vocês pegam, por exemplo, o Velho Testamento, aquele que norteava o povo israelita antes de Jesus, é Deus temor. É um Deus duro, um Deus implacável. Não faça isso, não faça aquilo. Perceberam? Então, esse Deus aqui é um pouco diferente desse conceito de Deus do Novo Testamento, do Evangelho de Jesus. É Deus Pai, Deus amor. E aqui Deus temor. Então, nós temos que assumir essa relação com Deus. Deus Pai, Deus amor. Embora muita gente ainda, em pleno 2019, ainda fale com Deus, ainda pense em Deus com temor, porque Deus castiga. Jesus nunca disse isso. Agora, como é que a gente entende? Então, por causa do sofrimento? E o sofrimento? De onde vem o sofrimento? Aí nós vamos entender, o Espiritismo nos ensina muito claro isso. A primeira visão de Deus aqui é da lei. É a lei. E qual é a lei básica de Deus? Lei do karma, lei de ação e reação. Deus é amor, nós somos filhos de Deus. Só que tem uma lei. É a lei que regula a nossa vida. Se chama lei de ação e reação. Então Deus não vem aqui e fala, você fez isso, Maria Lúcia, então você vai passar por isso, por aquilo. Não é assim. A lei, ela existe e ela acontece naturalmente. Você faz uma coisa boa, a reação é boa. Você faz uma coisa não muito boa,
a reação é não muito boa. Você faz uma atitude ruim, você faz uma ação ruim, a reação é ruim. Então, aí vem o Espiritismo e fala assim para a gente, ó, muitas vezes a gente passa por determinadas situações na vida, a gente fala assim, mas por que eu? Por que eu? Quer dizer, achando que Deus está sendo injusto. Por que eu? O que eu fiz para merecer tudo isso? Muito comum. Né? Isso é uma espécie de uma blasfêmia até. Por que eu? Então, se a gente entende, por exemplo, o espírita não pode falar um negócio desse. Porque o espírita sabe que ele teve outras vidas. Que Deus é justo. E que a lei é simples. Não tem um monte de lei, é uma só. Ação e reação, acabou. Você fez, recebe. Tudo que você faz, você recebe. Quer coisa mais justa do que isso? A lei de Deus é justíssima. Tudo que você faz tem uma reação. Entendeu? Então, se a gente fizer só coisa boa, só pode ter um retorno bom. Então, muitas vezes, aqui nessa vida, aí vem a doutrina espírita nos explicando, você passa por algumas situações difíceis, porque não é que você fez aqui agora, nesses 50, 70 anos que você tem. É lá para trás. E Deus é tão amor, Deus é tão pai, que ele faz até um crediário, mais ou menos assim, tipo, sabe? Pagarem determinadas prestações, suaves prestações. Então, você não vai dar conta, meu filho, você não vai dar conta de pagar tudo aqui, porque você fez. Você tem que pagar. Agora, como é que pode abater? Como é que você pode abater a sua dívida? Fazendo bem. Quanto mais coisa boa você fizer, a dívida vai diminuindo. Então, quando chegar a duplicata, você já fez um monte de coisa aqui, já abateu aqui uma opção de coisas. Perceberam? É simples. Dá para entender perfeitamente. Deus é pai, Deus é amor. Só que tem uma lei que regula tudo. Ação e reação. Então a gente não pode reclamar de nada. O que a gente pode reclamar é da gente mesmo. Por que eu não melhorei ainda? Precisa melhorar mais. Perceberam? Então, se vier alguma coisa meio pesada, mas por que eu? Nossa, o que a gente escuta, esse por que eu, é muito comum. Tem pessoa que não admite, não assume, não acredita, acha que Deus está punindo, que Deus está castigando. Castigo de Deus não existe. Quem se castiga é a gente mesmo. A lei é claríssima. Uma leizinha só, ó. Ação, reação, lei do karma. Pronto. Deus é tão bom que ainda dá um monte de oportunidades. Quer dizer, a gente como espírito não pode reclamar de jeito nenhum. Porque a gente sabe que existe a reencarnação, então a gente sabe que se não deu conta agora, né, o que a gente pode pedir é assim, Senhor, não dá para passar para a próxima, porque nessa eu não aguento. Quem sabe ele escuta e a gente pode ter algum merecimento e ele passar para a próxima. Tem uma citação no livro, eu não lembro agora qual o livro, do Humberto de Campos, que ele fala de um cara que era médio, trabalhava num centro, né? E tal, e muito assim, um espírita, ponta firme. E aí um dia ele foi mexer numa máquina lá, não sei, era negócio de cortar cana, e cortou o dedinho. Ai, ficou todo, que onde já se viu, Deus permitiu que acontecesse tudo isso comigo, eu faço tudo tão certinho, eu vou no centro, eu faço prece, eu ajudo os pobres, eu faço isso, eu faço aquilo, e Deus ainda permite que eu perca o dedinho. Quando chegou a noite, na sessão mediúnica, o encarregado lá da sessão falou assim, você está reclamando, meu filho? Acredito que era para ter perdido o braço e mais alguma coisa. Por conta de tudo isso que você faz, é que foi só o dedinho. Bom, ele saiu de lá, no dia seguinte, aí ele já falava assim, não foi nada, olha, perdi só o dedinho. Então, ficou sabendo, e é assim que funciona. Perceberam? A gente reclama, mas a gente vai ver, é só o dedinho mesmo. Perceberam? Porque Deus é amor. Deus é amor. Por isso que ele dá assim a conta-gotas. Se a coisa está meia brava, capricha mais. Agora, qual é aquilo que resolve?
Jesus disse: amai-vos como eu vos amei. Essa é a receita básica. Você não quer ter sofrimento? Nessa não sei se dá tempo ainda, né? Mas na próxima você já começa a fazer agora. Amai-vos como eu vos amei. Amai o seu inimigo, amai. Perceberam? Pronto, o amor resume tudo. O amor é a base de tudo. Então vocês veem, por exemplo, o Emmanuel, naquele livro Pensamento e Vida, ele tem uma mensagem que ele fala assim: o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. Então o Emmanuel resolveu tudo. É o amor. Se você não aprende a amar, e é amar no sentido verdadeiro, não é amor de telenovela. Perceberam? Tem uma outra citação dele que ele fala assim, eu sempre gosto de citar o Emmanuel, que para mim, o Emmanuel é o top, né, de interpretação do Evangelho de Jesus, para mim não tem melhor. Plasma divino com que Deus envolve tudo que é criado, o amor. O amor é o hálito dele mesmo, penetrando o universo. Olha a definição que ele diz do amor. Eis porque Jesus, o modelo divino enviado por ele à Terra, para clarear-nos a senda em cada passo de seu ministério, tomou o amor ao Pai por inspiração de toda a vida, amando sem a preocupação de ser amado e auxiliando sem qualquer ideia de recompensa. Aí é que está o tchan da questão. Eu vou amar. Bom, só que a gente ama e espera a recompensa na hora. Quer que a outra pessoa também te ame. Às vezes é uma pessoa difícil. E haja pessoa difícil. Esse mundo não tem, né? Gente difícil? Tem. De jeito nenhum. Agora, o que é mais interessante é que as pessoas mais difíceis são aquelas que estão mais pertinho da gente. Ou no trabalho, principalmente na família. Por que Deus amorosamente nos coloca aquela pessoa difícil ali nas quatro paredes de um lar? Por que será? Porque não tem como escapar, não é? Olha a inteligência divina. Então esse aqui, você tem um compromisso muito sério. Então esse vai juntinho com você lá na sua casa. Você não vai poder desviar. Porque quando você conhece uma pessoa que você não é muito com a cara, então você vem vindo lá, você passa para cá, para lá, entendeu? Você dá uma desviada. Agora tem coisa que não dá para desviar. E essa tarefa, essa incumbência de Deus, aquela que você não pode desviar de jeito nenhum, é aí que está o tchan da questão e é aí que está a sua grande vitória. Por isso que Deus colocou ali e falou, essa você não pode, não tem como passar para depois, é agora. É agora e tem que resolver agora, nessa vida. Então vamos resolver, gente. Para não deixar depois para a próxima, porque aí junta mais essa, mais aquela outra, aí fica muita gente para a gente resolver. Então vamos deixar poucos, né? Porque infelizmente, o nosso padrão evolutivo ainda é muito pequeno. A gente não consegue amar quem não nos ama. Até quem ama a gente tem às vezes dificuldade. Agora imagina amar quem não nos ama, quem nos odeia, quem vive criando problema. Perceberam? Vive criticando. Mas aí é que está a beleza da justiça divina. É assim que você vai aprender. Não é? Se a gente for passar e começar a tirar tudo quanto é dificuldade, não querer enfrentar a dificuldade, a gente não vai aprender, não vai sair da escola. Aluno que não quer aprender não sai da escola. E a vida nada mais é do que uma escola. Perfeita. Nós temos os mestres perfeitos do nosso ladinho. Como eu fui professora há muitos anos, eu sempre cito esse exemplo. Que eu tinha muita dificuldade em matemática. Tanto é que eu fiz letras, porque eu gostava muito de português, de francês. Eu era boa nessas coisas, mas de matemática eu precisava ralar muito para não ficar... Nunca fiquei de segunda época, nunca reprovei, porque era muito esforçada.
E quando eu tinha alguma dificuldade maior em alguma coisa, a minha mãe, eu falava com a minha mãe falou assim, peraí, vamos falar com a dona Cacilda que ela vai te dar umas aulas. Arranjava um professor particular. O que o professor particular faz? Senta do lado da gente ali, bem pertinho da gente, para ensinar. Essas pessoas difíceis estão bem pertinho da gente, do nosso lado, assim. São os nossos professores particulares, contratados por Deus nessa nossa vida. E quais as matérias? Claro que não vai ser português, nem matemática, nem francês, nem inglês. Vai ser paciência, calma, amar. Olha as matérias. Amar. Perceberam? Paciência é uma assim. Geralmente a gente está de segunda época mesmo. Né? Na primeira a gente até aguenta, na segunda já começa, na terceira, pá! Né? A gente já retruca. Então eu falo assim, nós não podemos reclamar de nada, gente. Falando sério. A conclusão que a gente chega é que a gente não pode reclamar de nada. Se a dificuldade está ali do teu lado, começa a olhar essa dificuldade com outro olhar. Um olhar amoroso. E tentando entender assim, o que será que Deus está querendo me ensinar? Qual é a matéria que fui reprovada? Qual é a matéria? Tenta descobrir a matéria e começa a estudar bem essa matéria. Porque senão, você fica com esse professor particular nessa encarnação, chega na próxima encarnação, como você está reprovado, vai ter 2 professores particulares. Olha o perigo. Vai ter 2. Né? E vai aumentando o número de professores. Porque o aluno que é incompetente, contrata um professor. Não deu conta daquele professor? Contrata mais um. Então tem aula de manhã, aula de tarde. Se contratar mais um à noite, tem mais aula. Perceberam? Então a vida é exatamente isso. Então vamos caprichar. Abençoar os nossos professores particulares. Agradecer a Deus pela presença desse professor particular bem pertinho da gente. Por tudo que ele está nos ensinando. E vamos aprender. Quanto mais rápido, melhor. Tem uma frase do Emmanuel, numa mensagem que chama Cura Espiritual. Olha a dica do Emmanuel para a gente se conectar com Deus. Penetra no silêncio da própria alma. Escuta os pensamentos que te nascem do próprio ser e reconhecerás que a solução da vida surgirá de ti mesmo. Então, esse penetra no silêncio da própria alma é fazer silêncio, é interiorizar-se, é entrar aqui para dentro. Não é ficar, sabe? Fica lá no teu cantinho, quietinho, sem barulho, sem nada, e começa, tipo meditação. Eu tenho lido ultimamente um autor que eu gosto muito. Eu comecei a ler esse autor nos anos 80 com um livro Cura pelo Espírito. Joel Goldsmith. Alguém conhece? Alguém aqui conhece esse autor? Ele não é espírita, ele é um espiritualista, ele é americano, já morreu em 1964 e ele curava as pessoas. Ele tinha o dom da cura. E tem um livro dele que se chama Praticando a Presença. É praticando a presença de Deus em nós. E ele fala mais ou menos aquilo que o Emmanuel fala. Do fazer o silêncio, entrar, perceberam? Então olha aqui, quando a mente, esse aqui é o Goldsmith falando, quando a mente é transcendida para além do pensamento e em nós se faz o silêncio, Deus pode fazer soar sua palavra através de nós. Então quando você silencia a sua mente, é que você consegue ouvir, por inspiração, a palavra de Deus. É mais ou menos aquilo que o Emmanuel propõe, da gente fazer silêncio. Olha lá, o Emmanuel fala assim,
penetra no silêncio da própria alma, escuta os pensamentos que te nascem do próprio ser. É a mesma coisa. O Emmanuel falando lá e ele falando aqui. Aí ele falando assim, esse Goldsmith, Deus não está em um lugar determinado, mas sim na consciência. Ele está onde estamos, porque eu e meu Pai somos um. Então ele repete aquilo que Jesus ensinou. Jesus falava o quê? Eu e meu Pai somos um. Quando Jesus se interiorizava, pode reparar que Jesus muitas vezes saía, ia lá para o deserto, ia lá para o monte, rezar, ele ficava sozinho. Que era para ficar sozinho, e ele se interiorizava para ouvir a palavra de Deus. Então, a dica que a gente dá é o seguinte, nós não precisamos pedir para os outros, nós podemos nós mesmos resolvermos os nossos problemas assim. Quando a gente fala assim, não precisamos dos outros, não significa que a gente não precisa tomar passe, devemos tomar passe, perceber, não é isso. É que tem momentos que você pode acessar dentro de você mesmo essa essência divina, essa herança divina que nós trazemos em nós como um presente de Deus. E eu desejo que Deus nos abençoe a todos. Muito. Agora e sempre. Obrigada.